vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Coríntios 15:33. Mal, bem e amizade. Estamos chegando, abençoado do Senhor Jesus. Desejo para você saúde, felicidade, paz, toda a harmonia e todas as bênçãos de Deus direcionadas para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Peço para você se inscrever no canal, deixar neste vídeo o seu like e nos comentários a sua opinião e o seu pedido de oração. Vamos orar. Algo sobrenatural está acontecendo no mundo e no Brasil. Deus falou e está se cumprindo. O fim dos tempos. Apocalipse, Mateus 24:25. Ouvimos falar do fim dos tempos em diversas formas. Há textos que falam do fim dos tempos no Antigo Testamento, principalmente nos profetas, nos evangelhos, nas cartas de Paulo e de Pedro e o livro de Apocalipse. Se pegarmos estes textos soltos e costurá-los, ficaria semelhante a uma colcha de retalho que pode ser montada em diversas formas. Existem diversas teorias sobre a ordem dos fatos apocalípticos. Mas qual seria a verdadeira ou mais bíblica? Por isso, é preferido se basear nas palavras do próprio Senhor Jesus. Afinal, Ele é quem voltará, não os profetas, Paulo ou Pedro. E a partir das palavras do Senhor Jesus, podemos então, posteriormente, somar as palavras dos outros escritores bíblicos, que trazem informações importantíssimas, contudo, sem uma ordem clara estabelecida pelo texto. É impressionante notar que os evangelhos trazem o discurso de Jesus sobre o fim, e em todas as descrições, Jesus apresenta a mesma ordem de fatos. Se você abrir a Bíblia nos 3 evangelhos que trazem as palavras de Jesus sobre a sua volta, vai perceber a clareza dos acontecimentos se desdobrando até o fim. Qual seria a ordem dos fatos apocalípticos? Vamos refletir sobre a ordem dos fatos estabelecidas por Jesus em Mateus 24:25. Acontecimentos e fatos importantes. Acontecimento, sinal do fim. Surgimento de falsos cristos, guerras e rumores de guerras, fomes e terremotos. Segundo acontecimento, princípio das dores, perseguição aos crentes, escândalos e ódios, falsos profetas, frieza no amor, necessidade de perseverança, o evangelho pregado em toda a terra. Terceiro acontecimento, tribulação.
o anticristo no lugar dos santos, fuga dos cristãos, tempo abreviado por causa dos efeitos, falsos cristos, falsos profetas, realizando sinais e maravilhas, falsos anúncios da volta de Jesus. Acontecimento, a volta de Jesus será rápida como o relâmpago e reunirá todas as pessoas. Será após a tribulação e seguida de sinais nos céus. Todas as nações verão o arrebatamento dos fiéis, a certeza do cumprimento de muitos dos fatos citados naquela época e no futuro. Surpreenderá a muitos, porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Mais um acontecimento, juízo final. A necessidade de estar sempre preparado para as bordas do Cordeiro. Parábola das 10 virgens. Precisamos esperar o nosso Senhor, prestar contas do que Ele nos deu. Parábola dos talentos. O Senhor reunirá todas as nações da terra e separará os seus servos à sua direita e outros à sua esquerda, e os julgará. O importante é estar preparado. É importante que o ideal é estar preparado para a volta de Jesus, seja quando ou como for. É verdade, mas já que todos procuram apresentar uma ordem de fatos, é bom nos basearmos nas palavras de Jesus e, a partir de suas palavras, entender os outros textos bíblicos como igual autoridade. O que fizemos com Mateus 24 e 25 pode ser feito com Marcos 12 e Lucas 17 a 21. Experimentemos abrir 3 Bíblias nestes textos e fazer um quadro comparativo. Sinais do fim, princípio das dores, tribulação, volta de Jesus e o juízo final. Claro, as epidemias apocalípticas. Haverá grandes tremores, terremotos, epidemias e fomes em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Lucas 21:11, Jesus ensinou em seu sermão profético que no princípio das dores aconteceriam epidemias durante o fim dos tempos. Esta palavra é um alerta para a compreensão de que tudo o que acontece tem um propósito para o cumprimento das profecias apocalípticas. Em toda a Bíblia Sagrada existem exemplos de doenças que aconteceram em massa, mas a expansão epidêmica aparece apenas uma vez, Lucas 21:11, e as palavras usadas são pragas, pestes ou mortandade. Durante a história da humanidade, o surgimento de doenças tem alarmado a medicina e as autoridades mundiais, porque acontecem as epidemias, a primeira profecia, o 4º selo e o 4º cavaleiro do Apocalipse. E
epidemias. Apocalipse 6, 7 e 8. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente, dizendo: Vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada a autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. O selo do Apocalipse são acontecimentos que vêm para despertar a igreja e abrir o livro que está selado, possibilitando o entendimento das revelações. Apocalipse 5, do 1 ao 14. Os cavaleiros são uma representação da pressa com que a profecia se cumprirá através desses acontecimentos. Apocalipse 6, 1 a 8. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são: cavalo branco, engano das nações. Apocalipse 6, 1 e 2. Cavalo vermelho, guerra. Apocalipse 6, 3 e 4. Cavalo preto, fome. Apocalipse 6, 5 e 6. Cavalo amarelo, morte. Apocalipse 6, 7 e 8. O quarto selo do Apocalipse revela o surgimento de um cavalo amarelo, que significa a morte por doenças e epidemias. Isso tem acontecido nos últimos tempos, agora, nesses dias atuais, devido ao surgimento de novas doenças, superbactérias e vírus resistentes aos medicamentos conhecidos que causam grandes danos à população mundial. Além disso, várias epidemias consideradas controladas estão voltando com força maior. Quando o texto de Apocalipse fala das feras da terra, podemos lembrar do minúsculo mosquito Aedes aegypti, que transmite várias doenças e tem matado muitas pessoas. As profecias estão se cumprindo. Segunda causa, o pecado. Deuteronômio 28, 58, 61. Se vocês não tiverem o cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, escrita neste livro, para temerem este nome glorioso e terrível, a saber, o Senhor, seu Deus, então o Senhor fará com que sejam terríveis as pragas que virão sobre vocês e sobre a sua descendência. Pragas grandes e duradouras e enfermidades graves e duradouras. Ele fará voltar contra vocês todas as moléstias do Egito que vocês temeram, e elas se apegarão a vocês. O Senhor também fará vir sobre vocês enfermidades e pragas que não estão escritas no livro desta lei, até que vocês sejam destruídos. As doenças e dores existem por causa do pecado da humanidade. Gênesis
3, versículos 16 a 19. Deus alertou seu povo de que se não obedecessem a Deus, aconteceriam desastres e doenças viriam sobre as pessoas. Se andares contrariamente para comigo e não me quiseres ouvir, trarei sobre vós praga 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Levíticos 26 a 21. Alguns exemplos bíblicos de epidemias devido ao pecado. Sobre Faraó quando desejou a mulher de Abraão. Gênesis 12:17, sobre o Egito, antes do povo de Israel sair. Êxodo 9:14, sobre Israel, quando Davi fez o recenseamento. Segundo Samuel 24:13 a 15. Todo o mal e as doenças que têm surgido na humanidade são por causa do pecado. Romanos 3:23. Por isso devemos nos arrepender e confessar ao Senhor para receber a bênção da vida eterna. Romanos 6:23. O motivo das doenças é o pecado. Então, o que fazer? Oração. Crônicas 7:13 e 14. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando o templo foi inaugurado, uma oração foi feita por Salomão pedindo a Deus que o abençoasse o povo através daquele lugar. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos arrependeremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Segundo Crônicas 20, versículo 9. Então Deus respondeu, declarando que ouviria a oração que fizessem naquele local, e se acontecesse alguma praga, doença ou epidemia, poderia pedir ao Senhor que os curasse. Segundo Crônicas 7:13. O que fazer no caso de epidemias? Obedecer às autoridades. Romanos 13:1. Se prevenir. Mateus 4:7. Orar pela nação. Jeremias 29:7. Além de orar, devemos agir como sal da terra e luz do mundo. Mateus 5:14. A oração está ligada à prática da palavra de Deus. Podemos fazer um trocadilho com a palavra oração. Orar mais ação. Precisamos orar e agir. O povo de Deus deve agir socialmente, instruindo as pessoas sobre os riscos das doenças e se prevenir como corpo de Cristo. Segundo Coríntios 12:27. Devemos levar as ações de Jesus pelo mundo, demonstrando seu amor às pessoas. Nós precisamos orar. As epidemias são proféticas.
Conclusão: Salmos 91, versículos 5 e 6. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se apega nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. A palavra de Deus traz promessas de livramento para os servos de Deus. Lucas 21:18, e que obras maiores farão. João 14:12, pois é necessário que primeiro o evangelho seja preparado a todas as nações. Marcos 13:10. Precisamos confiar no Senhor e pregar o Evangelho para que as vidas sejam salvas e estejamos preparados para a volta do Senhor Jesus. Marcos 13, 26 e 27. Nos preparemos para a volta do Senhor Jesus. Uma oração de despertamento, algo muito forte, algo sobrenatural está acontecendo sobre o mundo e o Brasil. Deus falou e está se cumprindo. Minha amada, meu amado, querida e querido do Senhor Jesus, a nossa oração de despertamento: o Senhor te guardará, o Senhor te livrará desta peste, desta epidemia, guardará a sua casa, os seus filhos e todos os seus familiares, e você e nós daremos glória ao seu grande nome. Peço para você se inscrever no canal, deixar nos comentários a sua opinião, o seu pedido de oração, a sua interação com esta oração. Peço para você também deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Fique hoje e eternamente abraçado, abraçada com o poder de Deus. Amém e amém.